Wallace Ramos, aluno do 7º período do bacharelado em Letras, sou orientado pela professora Lúcia Ricota, e o trabalho que eu vou apresentar, ele está inserido dentro do projeto de pesquisa maior da professora Lúcia, que é um projeto chamado Mundos de Naturezas e Outridades em Atravessamentos da Literatura e das Artes com a Antropologia. A minha pesquisa gira em torno da obra do escritor Osman Lins. O Osman ele é pouco lido, pouco conhecido, pouco estudado por grande parte do público, e eu preparei um breve roteiro aqui que eu vou seguir para compartilhar. Nascido em Vitória do Santo Antão, interior de Pernambuco, Osman Lins publicou seu primeiro livro, O Visitante, em 1954, e até o fim de sua vida, em 1978, ele publicou diversos contos, romances, ensaios, escreveu para revistas, jornais, peças de teatro, fez programas de rádio, escreveu roteiro para TV, foi professor universitário e publicou Guerra Sem Testemunhas, que é o grande objeto dessa pesquisa. Esse livro está esgotado desde os anos 70 e me deu um certo trabalhinho conseguir esse exemplar. Continuando, ao longo de toda a sua carreira, recebeu diversos prêmios, foi traduzido e publicado na Europa e nos Estados Unidos, atuou como professor universitário, na Faculdade de Marília, no interior de São Paulo, e um dos pontos mais interessantes do seu arquivo pessoal é a assídua correspondência que manteve com outros escritores, críticos literários, editores e tradutores, né? Esse conjunto de cartas, de documentos, se encontra no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, o AMLB, na Fundação Casa de Rui Barbosa. No AMLB, eu tive a oportunidade de entrar em contato com os documentos que compõem o acervo deixado pelo escritor. Os papéis deste acervo, em especial as correspondências dos originais de suas obras, constituem um registro expressivo não só da vida literária do Brasil durante as décadas de 60 e 70, mas da posição limiar ocupada por Osman, que se divisa entre a criação ficcional e seu processo crítico inventivo. Como ele mesmo afirma em Guerra Sem Testemunhas, o traço específico do ficcionista não é a capacidade de organizar enredos, nem a de retratar personagens, nem mesmo a de conceber uma estrutura, e sim a capacidade de introduzir em sua obra um mundo sensível, a realidade concreta, o osso do universo, de tal modo que as coisas incorporadas à obra sustenham-na sem estorvarem, sem que nos apercebamos de sua presença voraz e dominadora. É sobre este traço específico do ficcionista de introduzir o mundo no processo inventivo da criação que se pretendeu articular a centralidade de Guerra Sem Testemunhas no universo da autoria crítica e criativa do Osman. No arquivo do escritor, guardado pelo MLB, eu encontrei os diários que Lins manteve durante o processo de escrita da obra Guerra Sem Testemunhas. É um livro de ensaios no qual ele se debruça sobre o papel do escritor, o ato de escrever e os processos que envolvem a criação de uma obra literária. Nesse sentido, eu encontrei nesses diários as anotações do próprio autor desenvolvendo a estruturação dos conceitos e os procedimentos que posteriormente iam aparecer na redação final do livro publicado. No livro Guerra Sem Testemunhas, Osman é bastante assertivo quanto à definição das figuras do escritor, do leitor e da própria obra em si. Nesses diários, encontramos os registros dos caminhos percorridos pelo autor para chegar a essas definições apresentadas na obra publicada. Com o intuito de estudar a construção do artifício desenvolvido por Osman, realizei uma leitura cruzada entre a obra publicada e esses diários de escrita. Dessa forma, o capítulo intitulado O Escritor e a Obra, um dos 10 capítulos que compõem o Guerra Sem Testemunhas, é de fundamental interesse, porque nele é o personagem William Poulsen escreve.
O William Poe é uma espécie de alter ego do Osman, né? Ele é apresentado logo no segundo capítulo do livro, que se chama O Escritor, onde o próprio autor, Osman Lins, ali anuncia a problemática proposta pelo livro e sua metalinguagem. Acontece da seguinte maneira. O parceiro inventado por mim, recurso banal, mas com a função de tornar menos árido o escrito, tanto para o leitor, assim para o autor, que, afeito a exercícios da imaginação e aqui sofrendo a ascendência das ideias, quer com um artifício amenizar sua tarefa. E é sob um tom de urgência e denúncia que todo o discurso do texto de Guerra Sem Testemunhas é apresentado. Tudo é construído a partir do hibridismo de gêneros. Ele oscila entre o ensaio, a palestra, a entrevista, narrativas de ficção, e também a partir do entrelaçamento das diferentes vozes, tanto de Osman quanto de William Poe. Todo o livro é um grande diálogo entre os dois. No entanto, a despeito dos artifícios narrativos para tornar o texto menos árido, um dos eixos centrais de Guerra Sem Testemunhas é a imagem do isolamento da figura do escritor e o processo de escrita como uma atividade solitária, tanto o enfrentamento dos problemas metafilosóficos de um pensamento sobre o livro, quanto as questões políticas e econômicas que envolvem o contexto social do Brasil naquele momento e o próprio mercado editorial, são apresentados como uma batalha situada, protagonizada pela solitude do ato de escrita. Guerra Sem Testemunhas possui o subtítulo O Escritor, Sua Condição e a Realidade Social. Suas ideias são apresentadas de acordo com o rigor característico da linguagem do Osman, e principalmente a partir da experiência e trajetória do próprio Osman como leitor. Dentre as leituras citadas, surgem autores como Sartre, o Antônio Cândido, nos diários ele cita que está lendo Literatura e Sociedade, o Luiz Costa Lima, este livrinho aqui. Está perdido por aqui em algum lugar. Ou por que literatura? Aqui, achei. Por que literatura? É o primeiro livro do Costa Lima. E a gente vai percebendo do quanto o Osman vai compartilhando, né, dos mesmos preceitos desses autores que estão ali nos anos 60, 70, articulando, construindo esse campo autônomo da crítica. Continuando, esse diário de escrita do livro, né, ele foi posteriormente revisado e editado com o objetivo de compor um apêndice na publicação final, mas acabou não sendo utilizado, ele ficou de fora da versão final do livro. É algo que só existe no arquivo, né, esses bastidores do próprio livro. No entanto, as duas versões desse diário, mais os originais dos capítulos, entre outras anotações pertinentes à obra, encontram-se no AMLB e constituem importantes documentos que revelam a poderosa ligação entre as naturezas afins, a subjetividade de Osman e as configurações sensíveis da obra em questão. Como objetivo específico desse estudo, né, esse estudo aprofundado dos diários, observando as referências citadas, né? O Osman ele comenta o que ele está lendo, os filmes que ele está assistindo, as peças que ele está indo ver no teatro, as músicas que ele está ouvindo, e tomando notas dos comentários que se relacionavam diretamente com a obra, como, por exemplo, esse trecho de 24 de janeiro de 66, em que ele diz: Ao levantar-me da mesa para fazer a barba, surge-me uma ideia que reformula o trecho em curso. À noite, anoto-as às pressas. No dia seguinte ele continua. Gastei nessas 11 páginas exatamente 1 mês e 12 dias. E ele tem uma percepção muito preciosa e absurda do tempo. Pelos diários a gente percebe que o tempo todo existe quase que uma tentativa de controlar o tempo, medir o tempo, usar o tempo ao seu favor a todo momento, como por exemplo, no dia 28 de janeiro de 67. Irritado com o lento avanço do capítulo,
empreendo como lutador que se desespera de vencer tecnicamente o adversário no texto grosso, conduzindo sem dar grande importância a frase e até deixando espaços para serem preenchidos posteriormente. Um mês depois, concluo a redação do capítulo, iniciado há quase 2 meses. Trabalhei nele 36 dias. Alguns meses depois, trabalhei 22 manhãs no capítulo, que conta 18 páginas. Exatamente um mês como havia previsto se contarmos os dias perdidos. Então ele está o tempo todo fazendo essa medição do tempo, da prática, do próprio pensamento dele sobre as questões que ele está articulando no livro. A leitura minuciosa e aprofundada destes diários tem sido fundamental para a realização dessa pesquisa, pois me permite analisar com maior rigor essas categorias mobilizadas pelo Osman, tanto do processo criativo, né, da formação de um campo da crítica pelo escritor criativo, quanto também o estudo desses diários ele permite observar essa batalha travada pelo autor, né, entre o autor e essa ascendência das ideias, né, a escrita da obra durante seu próprio processo de criação. A pesquisa desenvolveu-se principalmente a partir das leituras das fontes, né, no acervo dele, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, mas somente quando eu encontrei os diários que ele mantinha de Guerra Sem Testemunhas é que a perspectiva deu essa guinada, esse alinhamento, né, ao projeto da minha orientadora, como eu mencionei no início da apresentação. Eu queria citar um trecho de 2 de março de 66 em que ele diz: após 20 dias de interrupção, volto ao livro interrompido. Prova de que só escrever me faz progredir. Nestas 3 semanas não avancei absolutamente nada na elucidação dos problemas que persigo na obra. E, para conseguir me ater a esse complexo escopo crítico que o Osman estabelece, eu optei por refazer esse caminho de elucidação da problemática da criação literária através da materialidade que o próprio arquivo apresenta, ao invés de me ater só à leitura do livro que foi publicado. No contexto dos anos 60, momento em que Guerra Sem Testemunhas está sendo escrito, o pensamento de Osman ele sobre a conformação da literatura brasileira e essas questões que envolvem o processo do livro, do mercado e da própria sociedade brasileira, ela é fortemente influenciada pelas leituras desses críticos, como Antônio Cândido, como Costa Lima, Nelson Werneck Sodré, que ele estava lendo, Alceu Moroso Lima. Ele se apoia nessa modulação estruturalista tão em voga na época para empreender um exercício metafilosófico sobre a reflexividade do próprio ato de escrita. Ao tensionar os diversos gêneros que atravessam os ensaios do livro, ao mesmo tempo em que estabelece a multiplicação de vozes narrativas, né, o Osman utiliza o próprio texto para tensionar as construções subjetivas que sustentam as estruturas do pensamento abstrato, como, por exemplo, a problematização das próprias categorias de obra e autor. E, a partir da leitura desses diários, né, explorando, identificando, né, essa relação metamórfica entre a experiência da escrita e crítica e a problemática do mundo, o osso do universo, como o próprio Osman se refere, que, em um primeiro momento, o estudo desses diários e dos originais, né, eles revelam os métodos, os procedimentos do autor. Mas a leitura cruzada entre os diários e a obra final publicada, né, é possível identificar os principais pontos percorridos pelo Osman, né, nesse seu projeto de estabelecer uma expressão criativa e autorreflexiva da própria crítica.